Boa tarde, meus queridos. Olhe só a pergunta de hoje. Por que eu sempre quero aquilo que está longe, aquilo que está distante, aquilo que é difícil conseguir? Eu nunca estou satisfeita com aquilo que está no meu presente, aquilo que eu tenho. Eu sempre desejo aquilo que está difícil. Ou porque é muito caro, ou porque já tem algum tipo de comprometimento, ou porque, enfim. Pergunta intrigante, não é verdade? Olha só, vamos pensar. Onde eu fundamento os meus desejos? Onde estão fundamentadas as minhas escolhas? Aquilo que de fato eu quero. Certa vez, conversando com um colega da mesma área, nós chegamos à conclusão o seguinte, que cada um de nós deveríamos fazer a pergunta diferente. Eu quero querer aquilo? Como assim? Quando eu pergunto eu quero aquilo, eu tenho uma resposta na minha esfera intelectual, na minha inteligência intelectual, racional, fundamentada na minha história de vida, fundamentada naquilo que eu considero ser interessante e bom adquirir. E quando eu faço a pergunta, eu quero querer aquilo, a minha resposta vem de um outro centro de comando dentro de mim. E nesse centro de comando dentro de mim é que eu preciso aprender a embasar as minhas questões. Eu preciso aprender a fazer escolhas. Esse centro de comando, ele manifesta aquilo que de fato existe dentro de mim, sem ser filtrado por todas as coisas que eu já aprendi, por todas as aquisições que eu já tive, por todas as opiniões a respeito dos outros, por todas as questões pelas quais eu passei, gostei, não gostei, enfim. Não há um histórico. Aquilo que eu quero querer dentro de mim, não tem histórico, é limpo. Então eu preciso fazer essa pergunta antes de tomar a decisão de ter ou não ter. Aí vem uma questão muito interessante. Normalmente, quando nós desejamos alguma coisa, normalmente quando nós lutamos por alguma coisa, nós ligamos essa coisa ou essa aquisição no que nós chamamos de felicidade. E felicidade, ela não acontece porque eu adquiro aquilo que eu quero. Ela não acontece porque eu ganhei um emprego melhor, eu ganhei uma proposta de emprego melhor, eu ganhei um salário melhor, eu ganhei um carro do ano, eu comprei uma casa X ou Y, não importa. A felicidade, ela não está nas coisas que eu faço, nas aquisições que eu faço, ela não está nas coisas que eu tenho. A felicidade, ela não é uma busca minha, ela não pode ser uma busca minha. Por quê? Porque eu não posso buscar aquilo que eu já tenho. Eu dei uma pincelada nessa ideia no vídeo passado, mas eu quero falar um pouco mais sobre isso hoje. Eu não posso querer ser a pessoa que eu já sou. Eu não posso lutar e lutar e lutar para querer ter uma felicidade, uma vez que ela já faz parte da minha existência. Então, quando eu penso em felicidade, eu não posso pensar em adquirir. Muito pelo contrário, eu preciso pensar em limpar, vamos dizer assim, os porões da minha alma. Eu preciso aprender a limpar
a desconsiderar certos conceitos que eu tenho a respeito da minha própria existência. Eu preciso aprender a lidar com algumas crenças que eu tenho. E quando eu falo sobre crenças, o que eu estou dizendo? Aquilo que eu acredito. Por exemplo, esta pessoa, a Vilma, né? Obrigado por sua pergunta, Vilma. A Vilma, ela está o quê? Agregando felicidade distante dela. Porque ela, no conceito dela, no momento que ela conseguir aquilo, ela será plenamente feliz. Não, não será. Depois daquilo terá uma outra coisa, e uma outra coisa, e uma outra coisa, e nós nunca estaremos totalmente satisfeitos. Ah, mas é porque o ser humano é assim mesmo. Não, o ser humano não é assim. O ser humano vive assim porque ele vive fundamentado fora dele mesmo. Ele vive fundamentado num contexto social. Ele vive fundamentado na opinião do seu contexto social. Nunca é ensinado que nós somos felizes pela natureza simplesmente de existirmos. Uns existem de uma maneira, outros existem de outra maneira. Uns existem com abundância, outros existem com uma certa escassez, outros existem com uma cor de pele, outros existem com uma outra língua, enfim. Enquanto existência, existe felicidade. Agora, felicidade é diferente de alegria. Vamos supor que hoje eu ganhasse um prêmio máximo, esses prêmios de loteria. Vamos supor que eu ganhasse um prêmio máximo de loteria. Eu seria mais feliz do que eu sou hoje? Não. Eu talvez tivesse mais aquisições, talvez um conforto mais moderno, um conforto melhor, um conforto mais atualizado, vamos dizer assim, o que não vai fazer nenhuma diferença no conforto que eu tenho no meu dia a dia. Eu talvez tivesse o quê? O que eu poderia ter com uma conta bancária muito grande? Apenas aquisições. Mas felicidade é isso que eu sinto no momento que eu acordo. Eu dormi, eu acordei, eu tenho o que comer, eu estou agasalhada, eu tenho tudo do que eu preciso. Tudo do que eu preciso. Aí eu pergunto, aí aquela pessoa que não tem tudo que é preciso, ou tudo que ela precisa, então ela não é feliz? Não, ela é feliz também. Mas a situação atual dela requer uma atenção melhor. Primeiro, dela mesma. Primeiro, dela mesma. Então vamos ver aqui, por que eu sempre quero o que está distante, o que está distante? Isso mostra a qualidade da atenção que eu dou para mim mesma. Para mim mesma. Vilma, pare de buscar o que está distante. Busque-se. Ah, mas como? Faça as perguntas. Aquilo que você quer vai realmente ser algo que fará uma grande diferença na sua vida como pessoa? Tornará você uma pessoa doadora, perdoadora, tolerante, amorosa? Ah, não! Pense sobre isso. Às vezes nós corremos atrás de coisas porque nós não queremos assumir correr atrás de nós mesmos. Evitamos o contato conosco. E evitamos o contato conosco porque se nós evitarmos o contato conosco, nós não precisamos fazer nada a respeito de nós mesmos. E aí nós colocamos nas coisas, nas pessoas, nas aquisições, a nossa felicidade, quando na verdade ela já está, ela existe dentro
de mim, ela existe em cada poro do meu organismo, porque eu sou feita de amor, de felicidade, de vida, de luz. Nós somos feitos disso tudo. Nós só não aprendemos ainda nos dirigir dessa forma. Nós só não aprendemos ainda como resgatar tudo isso que já está dentro de mim. Olha que coisa interessante. Quantas vezes você lutou, perdeu noite de sono, você perdeu valores monetários, adquirindo algo que hoje fugiu das suas mãos. E você não deixou de ser mais feliz ou menos feliz, não se iluda. Isso não te deixou mais feliz ou menos feliz. Pode te ter dado a você uma alegria ou outra a mais, porque a alegria ela é passageira. A felicidade é um estado de ser. Felicidade é um estado de ser. Então, se eu reconheço isso como verdadeiro na minha vida, eu passo a ser feliz com aquilo que eu tenho hoje. Eu passo a ser grato por aquilo que eu tenho hoje. E essa gratidão, esta felicidade atrai mais felicidade, mais gratidão. Então, nós paramos de trabalhar com escassez, no não tenho, preciso, e passamos a muito obrigado. O sorriso de gratidão, a alegria de gratidão, o amor por si mesmo, a sabedoria de como conduzir a sua vida. Sabe, tem uma coisa interessante. Ainda esta semana, conversando com alguém, me foi dito assim: puxa vida, mas se fulano de tal não tivesse feito tal coisa, eu não teria me entristecido. Certo? Não está certo. Fulano de tal fez tal coisa. Fulano de tal me ofendeu. Ah, muito bem. A minha decisão de ficar chateada, entristecida, com raiva, é só minha. Não depende da ação do outro. A ação do outro não pode ter o controle sobre a minha ação. Eu decido o que eu vou fazer com aquela ofensa. Eu decido. Então, se eu decido perdoar, se eu decido não ouvir, se eu decido desconsiderar, se eu decido dar menor valor àquilo que me foi falado, eu evito o quê? A tristeza. Porque é uma coisa muito interessante, nós precisamos saber. A pessoa que ofende, ela é responsável pela ofensa dela. Só ela é responsável. Eu fico sendo responsável pela atitude que eu vou desenvolver a partir daquela ofensa. Então, o que acontece? Quando eu era menina, muito pequena, e tenho irmãos, e quando nós discutíamos por alguma razão, e eu chegava e chorava, né? Porque fulano de tal falou isso de mim. E eu sempre ouvia essa questão. Fulano é responsável porque ele falou e você é responsável porque você ouviu. Mas como eu não vou ouvir? Nós não estamos falando do ouvido. Nós estamos falando de deixar aquela informação minar a nossa alegria, minar a nossa felicidade, minar a pessoa que eu sou. E você pode considerar uma coisa: tudo aquilo que você pensa de você e que não é agradável, é 99% de chance de que você ouviu essas coisas de outras pessoas, não de você. Não foi de você.
Você ouviu isso de outras pessoas, e nós já dissemos no vídeo anterior que a gente ouve mesmo sem palavras, porque a gente ouve e vê ações que significam algo para nós naquele momento que nós as vemos ou nós ouvimos. Então veja só, eu me torno responsável pela pessoa que eu sou, eu me torno responsável pela felicidade que eu tenho. Eu, unicamente eu, sou responsável por isso. Agora, se tudo que eu quero está distante de mim, está na hora de eu entrar dentro de mim e fazer a pergunta verdadeira. Eu quero querer de fato aquilo? Por que eu estou falando isso? Porque o sucesso de uma pessoa, pensa bem nisso, o sucesso de uma pessoa não é aquilo que ela tem, mas quem está com ela para compartilhar o que tem. Foi uma colinha que eu fiz aqui porque essa frase é fenomenal. O sucesso de uma pessoa não é aquilo que ela tem, mas quem está com ela para compartilhar o que tem. Quem está com ela? Aí você pode dizer assim, eu tenho meu marido, meu namorado, eu tenho minha namorada, eu tenho minha esposa, eu tenho meus filhos, eu tenho minha mãe, eu tenho meu pai. Não! Quem está comigo compartilhando das coisas que eu tenho? Por quê? Eu sou a pessoa mais importante que existe para mim. Eu sou importante e eu preciso aprender a cuidar dessa importância que eu dou para mim. Por quê? Eu só vou envelhecer comigo mesmo. E eu vou viver comigo até o restante da minha vida. 90 anos, 100 anos. Com certeza, a única pessoa que estará sempre ao meu lado serei eu. Alguns pegam carona na minha vivência. Meus filhos, esposo, mãe, pai, enfim, amigos. Mas são só caronas. Eu serei a pessoa com a qual eu viverei o resto da minha vida. Então eu preciso aprender, valorizar a minha existência, valorizar a pessoa que eu sou, valorizar o que eu sei, valorizar o que eu não sei e ir em busca do saber, e valorizar a felicidade enquanto vida. Valorizar a felicidade enquanto vida. No momento, no instante que eu fizer isso, a minha vida tomará um rumo simplesmente fenomenal. De conquistas, de realizações pessoais, de realizações interpessoais, de comunicação efetiva e de bem-estar completo. Uma vida de plenitude. É possível? Comece, experimente, faça isso a partir de hoje e depois você conte aqui para nós qual foi o resultado. Beijo para vocês, meus queridos, e muito obrigado por todos que estão na página do Integrare. Beijo!